Olá, eu fico muito feliz de você ter se interessado por essa ferramenta. E assim como foi comigo, com você não será diferente, você vai ter resultados extraordinários utilizando essa ferramenta. Antes de nós falarmos mais sobre a ferramenta, antes de você aprender como se aplica essa ferramenta, tem dois recados que eu gostaria que você prestasse muita atenção. O primeiro deles é que você deve assistir essa aula até o final, pois até o final eu estarei dando conteúdo de como aplicar a ferramenta. E para você ter ótimos resultados, a melhor coisa que você tem a fazer é absorver o máximo de conteúdo possível. A segunda coisa é que essa ferramenta ela faz parte de um curso chamado Superando Crenças Limitantes. Nesse curso eu ensino você que é psicólogo, terapeuta ou coach a trabalhar as crenças limitantes do seu cliente. Não há nada mais frustrante para um profissional do que não conseguir fluir em um processo com o cliente. E às vezes não flui justamente porque o cliente tem uma série de crenças e essas crenças acabam barrando o desempenho dele, barrando o processo. E muitas vezes eu mesmo fiquei sem saber o que fazer. E depois de alguns anos como terapeuta e de alguns cursos que eu fiz na área de psicologia, como psicologia cognitiva, me deu habilidade para desenvolver essas ferramentas e por isso que você hoje está podendo ter essa ferramenta gratuita e ter a possibilidade de adquirir um curso com mais de 10 ferramentas. Esse curso eu vou falar sobre uma base de psicologia cognitiva, também como identificar as crenças e o que fazer para eliminar, seja a crença que for, né? Você vai aprender tanto a identificar quanto eliminar. E você vai ter aí mais de 10 ferramentas que eu considero ser um repertório muito bom para trabalhar crenças. Não é com uma ferramenta que às vezes você elimina uma crença. Aquilo que foi reforçado na vida do seu cliente durante anos, às vezes não é com uma sessão que ele vai romper. Por isso é muito importante você ter várias ferramentas, para você ir trabalhando gradativamente. Eu considero a crença como uma pedra bruta, que você vai tirando lascas e ela vai diminuindo, até que chega um momento que de fato o mindset do seu cliente muda totalmente e ele consegue fluir, romper com muito mais assertividade. Por isso, eu recomendo você fazer esse curso, adquirir esse curso. Óbvio que você deve fazer primeiro essa aula. E se você gostar dessa aula, se essa aula for importante para você, eu estarei te dando um bom desconto para adquirir o curso. Espero que essa aula seja muito agradável e esteja à altura daquilo que você precisa. Sem mais delongas, vamos para a aula. Olá, vamos trabalhar agora uma ferramenta que eu considero uma das mais poderosas que eu tenho. Essa ferramenta, ela trabalha diretamente sobre a crença que a pessoa tem de autoeficácia, ou seja, a pessoa que tem uma deficiência em autoeficácia, ela não se considera capaz. E se ela não se considera capaz, diante de qualquer desafio, ela vai ficar extremamente ansiosa, preocupada, ela vai evitar desafios, porque ela não vê nela a capacidade de conseguir atingi-los, ela não vê nela a capacidade de chegar lá. E isso num processo de coaching ou em um processo terapêutico é muito difícil. Então você trabalha sim com uma meta, você quer sim que ela acredite nela, que ela possa romper. Então essa ferramenta ela é muito importante. O nome dessa ferramenta é Identificando Qualidades. Por que identificando qualidades? Porque a maioria das pessoas não consegue ver em si as qualidades. Observam muito bem a qualidade dos outros. Fulano tem isso, fulano é bom nisso, fulano é bom naquilo. Mas quando se trata delas, elas têm dificuldade de identificar. E essa ferramenta você vai aplicar da seguinte forma. Você vai perguntar à pessoa, né, na primeira pergunta, você vai dizer a essa pessoa o seguinte, né, conta para mim aí, qual foi uma grande conquista, uma história de superação que você tem na vida? A pergunta mesmo ela diz o seguinte: conte detalhadamente uma história em que você teve sucesso. O que, quando, onde, tempo que levou, os benefícios. Exemplo, término da faculdade, casamento, um trabalho, enfim. O que é que você considera na sua vida que você teve sucesso? Tem pessoas que são tão rígidas que elas
demora um pouco para se lembrar de uma história de sucesso delas. Então, puxa, o que eu fiz? Eu não me lembro de nada. Eu acho que não fiz nada. Não. Aí você tenta explorar, não, alguma coisa você fez. O que aconteceu? De repente ela traz uma situação pontual. Por exemplo, ter organizado uma festa, que foi bacana, foi legal, todo mundo falou muito bem. Ou ter feito uma faculdade. Enfim, ela pode trazer qualquer uma dessas coisas ali com uma história que ela considera ser uma história de sucesso. Depois você vai fazer algo, você vai fomentar que ela te diga quais são as qualidades que foram envolvidas nessa história de sucesso. A segunda pergunta diz assim: cite aqui todas as qualidades que você acredita que foram envolvidas nesse processo. Coragem, persistência, força, alegria, amizade, etc. Procure colocar pelo menos 12 qualidades para ficar mais fácil. Imagine que fosse outra pessoa que tivesse feito isso. Quais as qualidades que acredita que ela teria tido para conseguir essa conquista? Então, o que está querendo dizer essa pergunta? Olha, você vai dizer para o seu cliente assim, tá, quais foram as qualidades, as competências suas que foram envolvidas nesse processo? Puxa, o que foi? Eu não sei, sei lá, persistência, coragem. De repente, para facilitar, você pode dizer para essa pessoa o seguinte, para o seu cliente o seguinte: imagine que fosse uma outra pessoa, imagine que fosse alguém que você admira. Quais são as qualidades que essa pessoa teria usado para ter conseguido esse feito que você conseguiu? E aí, de repente, ela, pensando numa outra pessoa, ela pode conseguir com mais facilidade trazer essas qualidades. Mas aí você vai começando a construir uma lista de qualidades. Então você vai colocar aqui, por exemplo, eu tive que ser persistente. Eu tive que ter muita coragem. Eu tive que ter muita força. Fé, eu acreditei muito em Deus que eu ia conseguir e tal. Organização, disciplina, perseverança, enfim. Você vai construindo junto com ela uma lista de qualidades. Você vai perceber que ela não traz de uma vez as respostas, ela demora um pouquinho para trazer. E você vai ajudando ela, fomentando ela, dando ideias. Por exemplo, você pode dizer a ela: você acha que não envolveu coragem quando você enfrentou essa situação, quando você disse que se levantou contra aquilo outro? Você acha que não envolveu coragem ou perseverança? Enfim, você vai fazendo essas colocações para ela analisar, observar que nesse processo que ela citou, envolveu muitas qualidades. E aí a visão sobre ela já começa a mudar. A visão que ela tem a respeito dela já começa a mudar. A crença já começa a ser trabalhada aí. E depois que você chegou num número bom, aqui a gente aconselha que seja 12, né? 12 dessas qualidades, mas vamos supor que você consiga 15 ou consiga 10, enfim. Você percebe que chegou ali um certo limite, você pode perguntar o seguinte: qual é a conclusão mais sensata que você chega a seu respeito quando vê essas qualidades? E aí você pode mostrar a ferramenta para ela, colocar diante dela a ferramenta e falar assim: dá uma olhada nessas qualidades aqui. Dê uma olhadinha aqui nas suas qualidades. Olha bem, olha aí, coragem, perseverança, força, tal. Qual é a conclusão mais sábia que você chega a seu respeito olhando para essas qualidades? Aí ela vai dizer: puxa, eu não tinha visto por esses olhos, eu não tinha observado quão competente eu era, né? Ou eu sou, enfim. Aí você começa a ajudá-la nesse processo. Você fala assim: você acha que é qualquer pessoa que conseguiria esse feito que você conseguiu? Ela vai dizer: puxa, não. Isso significa que aquilo que você colocou te faz uma pessoa diferente? Sim, me faz uma pessoa mais forte, talvez mais preparada do que eu imaginava ser. E aí você pode até perguntar para ela assim, falar: olha, uma pessoa que tem todas essas qualidades, existe alguma coisa difícil para ela? Existe alguma coisa impossível para essa pessoa? Será que ela não conseguiria fazer muito mais, romper muito mais? E aí você vai explorando essas qualidades que o seu cliente colocou aí, que você colocou para ele no caso, né? Que você marcou aí. Você vai trabalhando essas qualidades. Para ele o quê? Para ele começar a ter uma visão mais positiva sobre ele. Para ele poder acreditar mais nele, porque essa é a premissa básica da conquista. Se a pessoa não acredita nela,
nada acontece. Então ela vai começando a olhar, ela vai começando a identificar essas qualidades, ela vai começando a observar o quanto ela é forte e ela sai da sessão flutuando. Por quê? Porque você vai colocar ela no ponto adequado, no ponto que ela precisa realmente acreditar para ela poder romper, para ela poder trazer resultados extraordinários. Então essa ferramenta ela é muito poderosa, porque muda totalmente a visão que essa pessoa tem dela mesma. Espero que você coloque em prática essa ferramenta e colha ótimos resultados. Um grande abraço, fica com Deus, tchau, tchau.